Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre baterias, né? Essas baterias que usamos no smartphone, no tablet, no computador e principalmente nos veículos, né? Nos veículos elétricos, nos carros elétricos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona a bateria, tá? Quais são os seus componentes principais e como ela funciona. Então, de um lado a gente vai ter normalmente o lítio, né? O lítio é o componente principal das baterias porque é o metal que fornece o maior potencial de redução, né? O maior potencial possível de um metal é do lítio. Como a gente está vendo aí na tabela, o lítio, ao liberar o elétron, ele libera um potencial de 3 volts. Tá? Nenhum metal libera um potencial tão alto, por isso que ele é o metal mais usado. Bom, só que o lítio ele não pode ficar assim solto, né? Ou um eletrólito líquido. Então, se você pegar e colocar o lítio dentro da umidade, né, em contato com oxigênio, vai haver uma liberação de hidrogênio. Isso dentro de uma bateria não é uma coisa muito interessante, a bateria vai explodir. Como já aconteceu nas primeiras baterias, era haver explosões, não era tão incomum. Né? Então o lítio não pode ficar solto voando, ele precisa estar imerso em alguma substância que o estabilize. Normalmente, ou sempre, né, essa substância é o grafite. Tá? Então, essa matriz de grafite, ela estabiliza o lítio fica inserido, incluído dentro dessa matriz de grafite. O grafite ele forma cadeias de maneira que você tem esses espaços dentro da cadeia. Esses espaços eles são muito convenientes para armazenar o lítio e estabilizar o lítio. Então, dentro desse lado, né, do polo negativo, né, do ânodo, está ali o grafite. Sem o grafite não tem bateria. E do outro lado, o que tem? Tem um óxido metálico. Tá? O óxido metálico mais comum é o óxido cobalto. Podem ser outros. Na verdade, não é exatamente óxido de cobalto. Né? É o famoso nem tão famoso, pouca gente conhece. Né? O óxido oxcobalto. Né? O cobalto tem duas valências, a valência 2 e a valência 3. Mas nesse caso, se forma, né, um óxido estável com dois oxigênios. Só que um oxigênio ele fica não fica solto, né? Ele fica roubando um elétron ali do cobalto. Então ele fica negativo. Esse óxido de cobalto, na verdade, é uma carga negativa. Então o lítio, né, que é um metal doador de elétrons, né, ele tende a doar os seus elétrons e quem está do outro lado ávido para receber o óxido de cobalto. Mas o lítio ele não pode sair voando e ir até o outro lado, né, para se combinar. Ele tem que ter no meio da bateria um eletrólito, no caso um eletrólito sólido, que é a base de fosfato. Isso também, esse detalhe não interessa, interessa que ali tem um eletrólito sólido, tá? E semipermeável, que deixa passar o Li+, e não deixa passar o elétron. O elétron, por sua vez, passa pela parte externa e fecha a reação conforme está apresentado aí. Né? O carbeto de lítio, né? Ele vai reagir com óxido de cobalto, vai formar daí o óxido combinado de cobalto e lítio, vai estabilizar aquela carga negativa. Tá? O lítio estabiliza aquela carga negativa e o elétron passa para o outro lado como forma de corrente. Daí você usa a bateria. Quando você quer recarregar a bateria, você faz o processo inverso. Você insere elétrons nesse óxido de cobalto e lítio,
que vai fornecer novamente o elétron para o lítio, né? E o lítio vai voltar para o outro lado, né? Ele vai voltar para o outro lado e vai se inserir novamente na matriz de grafite. E assim o processo ele permanece fechando o ciclo. Eu uso até que o lítio sature, né? Até que o lítio vá para todo o cátodo. Quando acabou a reação, a bateria vai estar fraca. Todo mundo já tem celular, já viu isso acontecer, e daí você põe na tomada. A corrente de elétrons vai fazer esse processo contrário. Bom, mais baterias têm vida útil, certo? Por que a bateria tem vida útil? Porque, entre outros fenômenos que ocorrem dentro da bateria, ocorre que, ao processo de carregar e descarregar, parte do cobalto ele baixa na sua valência normal, em vez de ele ficar na forma de óxido, ele passa para o cobalto 2 e forma um óxido de cobalto, óxido cobaltoso, óxido de cobalto 2, que é mais estável. E uma vez formado o óxido de cobalto lá dentro, não tem como desformar. Então, não tem mais como aquele cobalto atrair o lítio. Não tem mais aquela carga negativa para atrair o lítio. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona a bateria. Então, vamos revisar os componentes principais. Quais são os componentes principais? O lítio, alto potencial eletronegativo, alto potencial de agente redutor, alto potencial de oxidação. O grafite, que vai estabilizar o lítio na sua matriz. E do outro lado, o óxido de cobalto. Então, eu vou precisar do quê? Do cobalto. Então, são os três principais materiais para fazer a bateria: lítio, grafite e cobalto. Tá? Bom, dito isso, agora que a gente já entendeu como está funcionando a nossa bateria, tá? A gente vai explorar um pouco mais essa questão de quem fornece esses materiais no mundo. Tá? Então você vai. Tem várias fontes, eu vou citar duas que são bem boas, tá? E você pode facilmente consultar no Google. Uma delas aí é o relatório anual da British Petroleum, tá? Que nas suas últimas versões começou a trazer algumas informações sobre metais de chaves de transição energética. Então você vai ali no Google, digita BP Annual Statistical Review 2022.pdf, ou PDF. Tá? Aí vai aparecer esse relatório aí. Aqui esse relatório é muito denso, tem várias informações muito importantes, tá? Que a gente vai explorar em outros vídeos. Mas agora, nesse vídeo em particular, a gente vai lá para o finalzinho, tá? Vamos descendo aqui até o finalzinho e vamos chegar aqui na questão dos metais de transição energética. Outro que você pode ver aí também, tá? É o relatório do CEMAC, tá? Que é uma comissão americana de transição energética, tá? E aqui também, nesse relatório do CEMAC, você vai ver a questão da cadeia de suprimento. Então, você vai digitar lá cemacsupplychain.pdf, ou PDF, e vai aparecer esse relatório. E aqui ele vai falar da cadeia de suprimento, e a gente também vai tirar algumas informações daqui. Então vamos observar umas coisas interessantes aqui, né? Onde estão as maiores reservas de lítio do mundo? Na América do Sul e na Austrália. Observa, tá? Que outros países têm reservas de lítio, mas as maiores estão aqui, ó, Chile, Argentina e Austrália. Tá?
Tá? Observa que a China também tem algumas reservas. Onde é que estão as maiores reservas de grafite do mundo? Brasil e China. Onde é que estão as maiores reservas de cobalto do mundo? República Democrática do Congo. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que a gente ia falar muito da República Democrática do Congo? Pois é, tá aí ela aparecendo aí. Então a República Democrática do Congo, ela se tornou um país-chave para a indústria mundial de baterias, tá? Agora vamos explorar um pouco mais essas questões aqui, tá? Vamos explorar um pouquinho mais. Vamos olhar o mapa aqui e ver que países que têm reservas. Olha só, a China tem reserva de vários desses materiais, tá? O Brasil tem um pouco de reserva, países aqui da América Latina tem, a Austrália tem, a África tem e os Estados Unidos. O Canadá tem um pouco. Olha os Estados Unidos aqui, reserva nenhuma. Não tem quase reserva de lítio, não tem nada de cobalto e muito menos de grafite. Os Estados Unidos estão numa situação chatinha, né? Bom, e não é à toa que se você olhar, né, hoje a distribuição mundial de carros elétricos, adivinha qual é o país que mais tem carro elétrico do mundo? Adivinhou? China. Por quê? Porque é o país que mais produz bateria. Você vai começar a entender que não é muito à toa que a China é muito interessada em projetos de desenvolvimento da África, agora está muito interessada em comércio com a Argentina. O Brasil não pode perder esse bonde aí, né? O Brasil é líder da América do Sul naturalmente. A perder esse bonde para a China de presente, tendo as maiores reservas de lítio do mundo aqui do lado, e ele mesmo tendo grandes reservas de grafite, é de pensar, né? Além do grafite, outros materiais, além do cobalto, né, outros minerais podem ser usados, como o manganês ou o níquel, por exemplo. Né? O mais comum é o cobalto. O Brasil tem uma reserva legal de manganês também, se você for olhar. Tá? Então, por que a China desenvolveu tanto carro elétrico, está produzindo tanto carro elétrico? Porque é o maior produtor de bateria. E por que ele tem esse interesse? Porque ele tem acesso aos materiais de fazer bateria. Por que os Estados Unidos estão ficando para trás? Porque a Europa está ficando para trás? Não tem os recursos naturais disponíveis. A Europa não tem nenhum recurso natural de quase nada. E os Estados Unidos, nesse quesito, tem muito pouco. Então não é de se estranhar que a China esteja numa estratégia de fazer veículos elétricos. A questão de se isso é bom para o planeta ou não, a gente vai explorar parcialmente nesse vídeo, mas eu vou deixar para um segundo vídeo sobre matriz energética, tá? E a gente vai ver que a matriz energética da China, que gera, né, eletricidade, ela tem muito pouco de energia limpa, então apesar do carro elétrico não emitir poluentes que eu falo são gases de efeito estufa, alguém tem que gerar energia elétrica e a maior parte da energia elétrica gerada na China gera gases de efeito estufa. A gente vai ver isso em um outro vídeo. Tá? Mas já dá para entender bem o interesse. Tá? E também, de uma certa forma, é um tapa com luva de pelica na cara dos países desenvolvidos que dizem que a China não contribui para a redução de gases de efeito estufa. Ela, olha a minha frota de carro, olha a sua. Isso posto, tá? A gente vai voltar na questão do Congo. Então, olha só, as maiores florestas tropicais do mundo estão onde? Todo mundo sabe, América do Sul, Amazônia. Isso aí qualquer criança de qualquer lugar do mundo que você perguntar qual é a maior floresta do mundo, a Amazônia. Se você perguntar no Brasil qual é a segunda maior reserva de floresta tropical do mundo, pouca gente vai responder. Mas eu respondo para você, ó, República Democrática do Congo. Então, assim,
a gente vai ver que tá meio complicada essa cabeça de ambientalista, né? Os ambientalistas, eles falam muito em Amazônia, o mundo inteiro só fala em preservação da Amazônia, preservação da Amazônia. Você já ouviu algum deles falar em preservação do Congo? Por que será? Consegue ter uma ideia? Acabamos de falar, minas de cobalto. Alguém está de fato interessado, tão interessado assim na preservação ambiental do mundo? Não, está interessado na preservação da Amazônia. O Congo que se lasque. Por que, que o Congo se lasque? Porque ele produz cobalto. E você acha que o ambientalista dos Estados Unidos, a mocinha lá da Suécia, vai deixar de usar o seu iPhone por causa do Congo? Sério? Não vai, né? Não vai. Mas dá uma olhada no nível de destruição que uma mina faz num país. Aí a foto aí. Isso é uma mina abandonada. Esse é o nível de destruição que é causado por uma mina. A gente sabe, né? A gente já viu aqui Brumadinho, essas paradas aí, né? Não vou nem citar. Minas são métodos de exploração altamente prejudiciais ao meio ambiente. E além dessa destruição, ainda tem metais pesados, etc. E além disso, né, o que é mais cruel e desumano, quem você acha que trabalha nas minas do Congo? Ah, se você falou trabalho infantil, acertou. Tem muito trabalho infantil na mina de cobalto. O ambientalista bonitão da Europa, bacana, que fala para não destruir a floresta, que dá de dedo no governante brasileiro, largou o seu iPhone, o seu computador, foi lá perguntar para o cara do Congo se ele está sofrendo. Não foi. Então, no fundo, você coloca tudo num pacote e vê a grande hipocrisia mundial sobre veículos elétricos. É uma hipocrisia total e completa. Tá? Eu, particularmente, afirmo aqui: carro elétrico não é solução ambiental para nada. Pode esquecer esta porcaria. Isso não vai para lugar nenhum. A solução ambiental séria se chama hidrogênio. A gente já falou aqui no vídeo anterior sobre hidrogênio. É a única solução séria. Tá? Esse negócio de carro elétrico é papo furado para boi dormir. No próximo vídeo, quando a gente for ver matriz energética, a gente vai entender por quê. Tá? É bacana lá para o Elon Musk vender carro. E mais que isso, não é bacana. Tá? Vários problemas ambientais causados pela mineração de diferentes componentes da bateria, seja do cobalto, seja do lítio, seja do grafite, tá? Que aqui o pessoal tirou uma onda do grafeno, né? Nem vou falar dessas besteiradas aí. Mas enfim, são os componentes, né? E a mineração é agressiva, o meio ambiente é muito agressiva. Então, a longo prazo, o carro elétrico é solução ambiental negativa, não é e nunca será. É por esta razão que, se você for num país que é um pouco mais sério, que se chama Japão, Japão não investe em carro elétrico, ele está investindo em frota de carros a hidrogênio. Tá? Então, isso também é um tema de um próximo vídeo, tá certo? E a gente vai entender melhor por que utilização do hidrogênio e não de veículos elétricos com bateria com esse monte de metais pesados aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? E que comecem a pensar um pouco mais o nosso mundo de uma forma mais adulta, né? Hoje em dia a gente tem muito ativismo e pouca tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas ativistas
que tomam decisões nesse mundo ou que influenciam decisões e poucas pessoas com conhecimento técnico que influenciam o mundo. E a gente precisa mudar isso. O ativista que não tem conhecimento técnico, ele se torna uma massa de manobra a partir de alguém que divulga uma ideia. O ativista é como aquela criança que acha que a galinha nasceu morta no supermercado, naquela caixinha ou naquela embalagem, você vai lá e compra, e frita e come. Ela não sabe que teve um bicho, que comia milho, que cresceu e que foi morto. Muitas vezes ele até sabe fazer cococó, mas ele não associa a galinha com aquele frango do mercado, não associa. Tá? A mesma coisa o ativista, ele não associa a realidade. Ele não associa da onde as coisas vêm para onde as coisas vão. Então, mais do que nunca, o país, esse país aqui, precisa, nas posições-chave, com pessoas de conhecimento técnico, não conhecimento técnico banal, raso, conhecimento técnico profundo, para auxiliar nas decisões de verdade, para não decidir um monte de abobrinha, que é o normal aqui desse país, e o mundo também precisa. Hoje o mundo tem muito mais ativistas do que cientistas. E muitos cientistas ativistas que não deveriam ser. E aí a gente está chegando onde está chegando, tá? Com um monte de pretensas soluções que não vão para lugar nenhum. Então, quando a Alemanha decidiu que até 2035, se não me engano, vai trocar toda a sua frota e etc, etc e tal, você vê que isso aí não faz nenhum sentido. E hoje, né, com a guerra na Ucrânia, os países europeus privados do gás, que a gente já conversou, que é mais limpo, porque tem uma relação maior hidrogênio e carbono, estão voltando para o carvão. Esse último inverno, para não morrer de frio, os países europeus voltaram para o carvão, a Alemanha voltou para o carvão. Então a gente tem que pensar em que mundo a gente quer. Bem, é isso. Não vou me delongar mais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.